Inicio esse vídeo citando Santo Agostinho para quem é católico como eu, ou simplesmente Agostinho para quem tem outra fé, outra denominação religiosa ou nenhuma fé. E Santo Agostinho dizia: prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem. Só que antes disso eu quero pedir para você se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar aquele comentário. O presidente Lula, ao criticar os excessos do governo de Israel, que fique claro, não é dos judeus, não é do povo judeu, não é do país em si, mas do governo de Benjamin Netanyahu, comparou com o Holocausto. Eu não tenho palavras para descrever essa insanidade, né? Eu já vi o presidente fazer declarações escatológicas, especialmente lá atrás, quando ele era pouco conhecido, quando o pessoal tinha medo dele, porque ele seria muito perigoso e etc e tal. Mas eu nunca vi algo semelhante a essa declaração. Não há nada que se compare ao Holocausto nos tempos modernos, para os mais velhos, até contemporâneo. Não há nada que se compare, né? Aquele horror não é comparado a nada. Portanto, essa comparação, sem sombra de dúvidas, é uma banalização. E se você é apoiador do presidente Lula, você deveria ouvir, né? Ou ler, melhor dizendo, né? O que Santo Agostinho escreveu, né? E ao invés de ficar passando a mão na cabeça, ir lá e dizer: está errado o que Vossa Excelência fez. O senhor errou, corrija. Infelizmente, eu não tenho esperança de que ele faça isso, de que ele venha a público e diga: olha, eu continuo firme no meu propósito de criticar os excessos, de criticar a morte de crianças, de inocentes, etc. Né? Continuo firme no meu propósito de defender o direito de Israel, se defender de um grupo terrorista, é preciso reconhecer isso. Né? O presidente não vai ouvir, ele não sabe da minha existência, ele não sabe que eu existo, né? A menos que aconteça aí algo extraordinário, ele não ficará sabendo que eu existo nesse planeta, mas ele deveria ter esse reconhecimento. Ah, ele não reconhece porque a ONU não reconhece. A ONU também deveria reconhecer. E aqui eu vou citar alguém que eu sei que a maioria de vocês que estão aí criticando e fazendo aquele maior auê não gosta, que é o Reinaldo Azevedo. Ele disse, e eu não perdi meu tempo em ler isso, ele disse que no estatuto do Hamas está claro que ele existe para perseguir os judeus. E eu confio nele, eu acredito. Agora, se alguém vier aqui provar que isso é mentira, né, fica diferente. Então, eu não estou falando por mim. Ele disse, eu acredito. Então, mas não precisaria dessa declaração dele para a gente saber que o Hamas é terrorista. Basta ver o comportamento deles e simplesmente sabemos que é um grupo terrorista, simples assim. Né? E outra, eu não sou obrigado a seguir o que uma instituição, o que alguém diz. Eu tenho meus pensamentos próprios, não é? Então o presidente tem que ter os dele também. E aí essa ideia de que não, eu não considero porque tal pessoa não considera. Se tal pessoa não considera, o problema é dela. Né? Tem que saber o que eu penso. Né? O presidente tem que saber o que ele pensa. E como chefe de Estado, tem coisas que ele pensa que é melhor não falar. Pensar é impossível, né? A gente às vezes nem controla o nosso pensamento. Mas agora, expor esse pensamento é outra coisa. Né? E isso não é uma hipocrisia, não é? Porque,
Então é um hipócrita, ele pensa isso, mas diz outras só para agradar? Não, é para evitar confusão. Até porque ele é um chefe de Estado, então tem que medir as palavras dele, né, tem muito mais peso que a de nós, simples mortais. A minha palavra que, apesar de estar aí na internet, disponível para qualquer um ver, é 5 ou 6 pessoas só que ouve, que vê, ninguém vê. Então não tem peso nenhum. Agora a dele tem, ele tem que pensar nisso. E fazer uma declaração dessa, é claro que pega mal para ele. Mas se pegasse mal só para ele, tudo bem, ele que resolve os problemas dele. Agora, pega mal para o país, né? O senhor é o governante do nosso país, né? Independente de ter votado ou não, no meu caso, votei. Eu sei que vocês aí, grande parte aí, não votaram, né? E aí você diz, estou de consciência tranquila, não votei. Bom, grande coisa, né? Ele continua sendo presidente com o voto de vocês ou não. A maioria votou, mas não é a maioria absoluta. A eleição foi uma disputa ali, né? Muito acirrada, mas ele venceu. Ponto final. E aí vai ter gente que vai dizer assim, eu não critico, porque você dá força para a oposição, porque o pedido de impeachment, aí vai avante. Não, não vai avante. Se o presidente reconhecer o erro, ir lá e pedir desculpas. E aí sobra para os outros, né, também nessa questão, né? O embaixador, né, teve que ir lá, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi no Museu do Holocausto. Claro, o Benjamin Netanyahu fez as críticas duras dele ali, né? Persona não grata. Mas é claro que seria. Ou vocês esperariam o quê? Depois de uma declaração dessa? Porque as críticas, elas precisam serem feitas. Elas precisam ter medida, né? Use aquele termo em latim, né? Est modus in rebus, né? Me atrevo a falar aqui porque eu ouço muito essa expressão que significa há sempre uma medida nas coisas. E o senhor, presidente, todos nós devemos ter uma medida nas coisas, né? Israel tem o direito de se defender. Israel foi atacado por um grupo terrorista. Israel está... Mentira. O governo de Israel está errando a mão, está cometendo crime ao matar os inocentes. Porque uma coisa é se defender e perseguir o Hamas, outra coisa é matar crianças, mulheres, pessoas que não têm nada a ver com a questão. Ah, mas eles usam como escudos humanos. É verdade, mas o número poderia ser bem menor, levando em consideração a tecnologia que o exército de Israel tem, que é o mais preparado do mundo, levando em consideração todos os recursos que eles dispõem. Então, não é negar que o massacre que está acontecendo ali, aquela coisa agora, jamais comparado àquele horror daquele senhor que eu me recuso a citar o nome, aquele que usava um bigodinho escroto, né? Então, senhor presidente, eu sei que o senhor não vai ouvir, mas o melhor que o senhor faria era pedir desculpas, no mínimo. Eu já vi muitos jornalistas dizendo que ele deveria visitar o Museu do Holocausto para rememorar, se ele já não fez isso, né? Porque aquilo ali é de conhecimento de qualquer um. Pobre mortal como eu sabe. Ele não sabe boa parte não sabe do massacre aí de Stalin, de Mao Tse-tung. É menos conhecido. Mas daquele senhorzinho que eu já disse que eu recuso a dizer o nome, todo mundo sabe, né? Portanto, a comparação foi totalmente indevida, ok? E vocês que criticam tanto a imprensa, hein? Vocês que criticam tanto a imprensa, hein? Tem o que dizer agora?
Porque a imprensa está unânime em apontar esse erro, em apontar essa falha do presidente. Hã? E aí, o que vocês têm a dizer? Vocês não precisam agora seguir só as redes que vocês seguem lá, que falam o que vocês querem ouvir, não. Se vocês forem na imprensa, não existirá, até onde sei, não existirá um único que seja. Tô falando de imprensa de verdade, viu, gente? Porque assim como no bolsonarismo existe, no petismo também existe. Ali, aquela gente que se passa por imprensa, que se assemelha à imprensa, né? Que no fundo está apenas prestando um serviço para o PT. Esses não. Esses estão aí passando pano, tentando minimizar, citando as falas escatológicas de Bolsonaro como se isso resolvesse alguma coisa, como se isso minimizasse alguma coisa, né? Não há nada, não há nenhuma ligação, né? O que o Bolsonaro fez, ele fez. Ele que responda. O que o Lula faz, ele que responda também, né? E o que eu faço é o que eu respondo também. E cada um responde pelo seu. Então, errou, senhor presidente. Lamento dizer, né? Não foi a primeira vez, né? Infelizmente não será a última, né? Mas só que essa foi a que mais passou dos limites. Certinho? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E não fique bravinho aí se você é petista não, tá? Eu considero sim o presidente Lula muito melhor do que o seu antecessor.